Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. No mês em que se assinala o Dia Mundial do Livro e o Dia Internacional do Livro Infantil, não havia grandes dúvidas. Tínhamos de trazer livros. Até pelo quanto eles fazem parte da nossa vida. Os infantis agora são os mais requisitados e não param muito tempo nas estantes. Verdade, verdade. E houve um que se juntou recentemente à nossa biblioteca e que conquistou um lugar especial no coração da Amélia, que, depois de ouvir o pai ou a mãe a ler, faz a sua leitura em voz alta. Falamos do livro Amor, de Inês da Fonseca, ou História do Amor, como lhe chama a Amélia. O amor é todas as coisas boas e eu vejo em todo lado. É todos os momentos pequeninos que me deixam feliz. Um livro em que se celebra o amor e tudo o que ele nos dá. É este o resumo e a Inês escreveu e ilustrou. E foi sobre tudo isto que estivemos à conversa com a Inês. Num tempo em que parece tão difícil lembrar o amor, este é um livro maravilhoso para falarmos sobre ele com os mais pequeninos. Afinal de contas, os grandes do futuro. Hoje vamos falar sobre amor, mas também vamos falar sobre o amor aos livros, até porque este episódio está a sair num mês em que assinalamos datas comemorativas relacionadas com os livros, com o amor à leitura, que é tão importante alimentar desde pequenino. E hoje temos connosco a Inês da Fonseca, autora de um livro, e maravilha, de um livro sobre amor. Aliás, este é a sua última obra lançada e com algo que nos encanta muito é que a Inês, para além de escrever, ilustra, e portanto é, digamos assim, o match perfeito, o casamento perfeito entre as palavras e as imagens. Aliás, há uma pergunta que vamos fazer mais à frente, em que falamos exatamente sobre essa bonita relação, e por isso, Inês, só podemos agradecer por nos teres trazido uma história tão bonita e por estares aqui connosco hoje. Não, obrigada eu, muito obrigada pelo convite. Vocês são muito queridos, estou mesmo muito feliz de estar aqui. E querida Inês, sem perder mais tempo, temos de te perguntar como é que tu, com esta paixão, à parte também da escrita, mas também da ilustração, como é que chegas aos livros infantis? Olha, eu acho que isto foi um caminho que começou quando eu era realmente muito mais nova, quando eu era pequenina, e eu acho que o primeiro contacto que eu tive com o conceito de álbum ilustrado ou de livro infantil começou com o meu avô, porque o meu avô, quando eu era pequenina, ensinou-me a apresentar os meus trabalhos na escola em formato de livrinho. E, hum, e eu achava aquilo, e quer dizer, eu achei aquilo maravilhoso, não é? Porque eu levava aquilo para a escola e apresentava temas que não eram tão interessantes, não é? Na altura, de uma forma super querida, super chamativa. As pessoas, e as pessoas reagiam, as professoras adoravam, e eu achava aquilo fascinante. Pronto, foi o primeiro contacto que eu tive com, olha, dá para passar aqui temas menos interessantes de uma forma mais bonita, com a capinha, o título, o texto com imagenzinhas, claro que na altura uma coisa super simples, mas foi mesmo esse primeiro contacto que eu tive, não é? E, e depois, ao longo da vida, isso veio-se a trabalhar e vim a começar a gostar cada vez mais de livros. Eu criava muitas histórias. Quando era pequena, ilustrava muito essas historinhas que eu escrevia e acho que ao longo do tempo vim a deixar um bocadinho mais de parte a escrita por algum motivo, porque antes era uma coisa que fazia parte. Mas depois, com o decorrer da idade e no meu percurso profissional, comecei cada vez mais a investir na ilustração e um dia surgiu-me a oportunidade e eu trabalhava como diretora de arte em publicidade e surgiu-me essa oportunidade de ilustrar o meu primeiro livro infantil, que depois se desdobrou numa coleção. Mas eu acho que foi aí que eu tomei mesmo consciência de é isto, é mesmo isto que eu quero. E faz todo o sentido porque eu acho que isto está em mim desde sempre. E acho que foi aí o primeiro clique para começar a fazer isto. Essa história é maravilhosa do avô, é mesmo bonita. Inês, qual é o maior desafio neste processo criativo que nos obriga, que te obriga, claro, eu acho até a recuperar um bocadinho a infância? Sim, claro que sim. Eu acho que é maravilhoso pensar ou entrar neste processo criativo e tentar tirar os filtros todos, não é? Que nós temos como adultos e tentar. É isso mesmo, às vezes tento mesmo pensar sem filtro para pensar de uma forma mais pueril para os livros. Mas eu nem sei se isso é um desafio, eu acho que isso sai de forma natural, honestamente. Eu acho que
o maior desafio para a criação de um livro, na minha opinião e naquilo que eu sinto diariamente a trabalhar, é tentar não ofender ninguém. Ou seja, tem que se ter muito cuidado com o que se diz hoje em dia, não é? E ainda bem que caminhamos nesse sentido. Eu acho é que às vezes é preciso também ter calma, ou seja, não é? Nem tudo pode ser, nem tudo tem que ser uma ofensa. Eu acho que dá para falar sobre tudo, todos os temas para as crianças, depende da maneira como se aborda. Mas eu acho que tudo é possível, honestamente. Tem de ser quase um processo empático, não é? Nós temos de nos colocar no outro lado para conseguirmos escrever na primeira pessoa. É quase criar vários heterónimos, é engraçado, mas realmente temos de nos Exato. colocar em muitos papéis. Em muitos papéis por exemplo, é a mesma coisa, por exemplo, criamos um livro, sei lá, onde a personagem principal é um menino que lê muito e a amiga não lê. Ah, estamos a pôr então, mas só os homens é que leem. Então, mas se trocarmos para o inverso, pusermos a menina que lê, já estamos a dizer, então, mas os homens são burros, só as mulheres é que são capazes. E então entra-se aqui numa espiral que muitas vezes pode ser injusta, não é? E no outro dia estava a ver um vídeo de um rapaz que ilustrava muito bem esta situação de hoje em dia, que é, no outro dia fui ao cinema, mas nada contra quem gosta de teatro, e adorei, saí de lá super feliz, mas nada contra quem está com depressão. E hoje em dia é um bocadinho isto, não é? Uma luta constante com os rótulos e com, às vezes, a necessidade de dizermos que não estamos a criá-los. Não é de todo esse o nosso objetivo. Aliás, no podcast tentamos, de alguma forma, também honrar esses princípios, que é, de modo algum, queremos criar julgamentos, moralismos. Não, é uma partilha. Exato. E é a partilha na primeira pessoa. E estamos totalmente disponíveis, aliás, super interessados em ouvir as experiências que vêm do outro lado. Até porque passamos o tempo a dizer que fazemos tudo mal. Por isso, tudo o que vier é ótimo. Exato. A Amélia só tem a ganhar. Exato. Gosto. É que eu acho que tem que haver uma abertura de espírito para isso, não é? Porque muitas vezes eu sinto que isto acontece não só nos livros, não só aos autores, sei lá, nas músicas, não é? Em tantos outros tipos de arte, não sei. Acontece imenso que muitas vezes, olha, por exemplo, agora houve uma editora no Brasil com quem eu já trabalhei, que foram muito acusados, que é uma editora que trabalha muito estes temas de racismo e de sexualidade, temas assim mais difíceis de explorar. E eles trabalham muito isso e foram acusados num livro de estar a abordar mais o racismo e de ter lá. E quando o objetivo é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. E muitas vezes acontece este tipo de injustiças que Na verdade, nós não controlamos depois o veículo, não é? Ele vai nós não com a controlamos. mensagem e do outro lado haverá uma interpretação, haverá um contexto, haverá uma bagagem. Essa é a magia da arte, mas também o seu, não vou dizer perigo, porque é E uma palavra muitas tão vezes feia, é mas interpretado de formas diferentes por pessoas diferentes. Têm interpretações Exatamente. diferentes. Sim. Eu acho que aliás, isso eu é acredito bom. só, Sim. claro, e se houvesse debates entre autores e leitores, era engraçado perceber, olha, isto foi o que eu quis passar, olha, nada disso. Nada disso. Pois é que é mesmo, é tal e qual. É que às vezes nem é nada disso que se quer passar e está-se a defender exatamente o oposto, mas muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas naquelas causas e sentem tanto que nem conseguem perceber que é exatamente o oposto que lá está. E eu acho que, e trabalhando nesta área mais de literatura infantil, é preciso ter um cuidado gigante sempre, não é? De tentar chegar a todas as pessoas. Se escolhermos fazer um livro com uma família de pai e mãe, tem que se ter cuidado porque há pessoas que não têm pai e mãe, que há pessoas que têm dois pais ou duas mães, ou só têm uma mãe, ou só têm um pai, etc. E às vezes também é preciso Mas é ter a isso. tranquilidade por parte dos leitores para perceber que há espaço para tudo, não é? Claramente, aliás, nós compramos recentemente um livro para a Amélia, que é O Teu Corpo é Teu, e que sentimos mesmo isso a folhear o livro. É possível tratar um tema tão difícil, tão Sim, pesado, tão marcante, então, nos tempos que correm, e tratá-lo de uma forma, entre aspas, doce, ajustada à idade de quem está ali connosco, e já deixar sementes para eles ficarem a pensar. E é mesmo preciso olhar para os livros, creio eu, dessa forma. Isto é um veículo para nós trabalharmos com eles. trabalharmos, Se os lermos de exatamente. uma forma diferente hoje, podemos lê-los de uma forma diferente amanhã, e o autor poderá ter tido outras ideias, temos de ter espaço e liberdade para as debater e para as partilhar. Exatamente, e se eventualmente realmente algum pai ou alguma mãe vir num livro algum conteúdo que não será o melhor, está aí uma boa oportunidade para falar sobre isso com a criança e dar a direção que os pais acharem que
que faz mais sentido. E ainda E por até cima nós os ficamos livros para crianças, porque o que a Amélia hoje vai perceber do livro, daqui a um ano já é completamente diferente daquilo que Completamente estamos a ler. diferente, Já vai fazer mais perguntas, já vai perguntar porque é que isto é assim, e isso também é essa a magia, muito, acho eu, a magia dos livros para crianças, porque sem a dúvida. própria criança vai ler o livro várias vezes e vai perceber, e vai ter mais dúvidas, e vai nos fazer mais questões, e isso é muito Sim, vai fixe. tirando até novas nós pais. Até interpretações. nós. Sim, sim, exatamente. E Inês, aproveita esta ponte para te perguntar a ti, que livros é que tu guardas da tua infância, ou seja, destes que realmente te marcaram e até te acompanharam, quiçá, ao longo da vida. Olha, eu acho que isto é uma pergunta difícil para mim, de facto, porque eu acho que a minha paixão pela leitura veio muito mais tarde. Ou seja, não sei se tem, claro que eu lia imenso quando era pequena, tinha os meus livros, via muitas ilustrações. Se calhar posso dizer o livro óbvio, que é O Príncipezinho, e de facto é um livro que me marcou, mas não sei se tenho livros que me marcaram, porque é de facto é uma paixão que eu tenho e que veio mais tarde. Eu, na altura, era muito mais de criar eu as minhas próprias histórias. Isto é meio contraditório, não é? Eu tinha muito mais a mania de escrever, criar histórias e de ilustrá-las e fazer estes livrinhos, estas coisas, do que propriamente um, o gosto pela leitura, que veio de facto mais tarde. E isto acontece. Eu acho que isto nem sempre vem de sempre, não é? Nem sempre vem quando tem que vir. Desde que venha, Mais uma está vez tudo dizemos, não há certo. rótulos, não há planos, não há correto e Claro, errado. exatamente, é isso É mais mesmo. uma história de vida. Exatamente, tal e qual. Por falar nisso, há algum segredo para a criação de uma relação feliz com o livro, ou com os livros? Lá está, no meu caso, como levei tanto tempo a ganhar não sei se tanto tempo, mas levei algum tempo a ganhar este amor pelos livros e pela leitura, eu acho que, no meu caso, o segredo foi eh, pegar em temas que me interessam, e eu acho que as pessoas devem sempre começar por aí, que é começar por pegar em temas que lhes interessam, porque se começarmos a ser obrigados a ler coisas só porque sim, nós nunca vamos ganhar esse gosto. Então eu acho que começar por coisas que nos chamem a atenção, nem que seja pela capa, temos que começar por algum lado, mas eu acho que é isso, é começar sempre por temas que nos dizem alguma coisa, que nos tocam de alguma forma, e a partir daí vamos começando a ganhar tração para continuar. Acho que é isso. Eu aqui até Ok. me confesso, desculpa Ana, Não, desculpa. que eu muitas vezes, e a Ana sabe porque vem às compras de livros comigo, eu só consigo comprar livros que os acho bonitos. Eu não consigo comprar um livro, por mais interessante que seja, que tenha uma capa feia. Eu percebo, Eu- pá, eu era igual, eu acho que foi por isso também, sinceramente, que eu levei tanto tempo a perceber o que é que eu gostava de ler, porque para mim era inconcebível também, tal e qual como tu, comprar um livro com uma capa feia, quer dizer, aquilo não vai correr bem. E E já então, aconteceu ao contrário, o livro é tão lindo, é tão bonito, eu compro e depois o livro por dentro, pronto, por não dentro me é uma desgraça. convence, não é? Exato. Não me convence, mas pronto, é bonito e fica tão bem A na estante. lombada é linda, fica fantástica na Está estante. ótimo, é isso mesmo. Pá, e também está tudo certo, faz parte da experiência. Eu Ah, acho que. Claro que sim, e a verdade é essa, nós dizemos tantas vezes que os olhos também comem, mas a Claro, expressão aplica-se, quer queiramos, total. quer não, no mundo de livros, que já é um mercado bastante forte, Uhum. se realmente não for chamativo, como é que eu vou contactar com ele? Pronto, e ainda se para mais, realmente for por essa... aqui neste caso, livros para crianças, então isso é que tem que ser ainda mais Isso tem que bonitos e ser. atrativos e vivos, não é? Completamente. Ainda por cima está sempre a sair, estão sempre a sair novos livros, novos, novos, novos. Ou seja, há tanta informação, tanta, que quer Tu dizer, tens de ser marcante. sim, tem que ser, tem que chamar a atenção de alguma maneira, sim, claro que sim. Mas também é pena, não é? Porque há tanta coisa boa que nunca vamos Passa, saber, sim. não dá para tudo. Claro que sim, não, não, isso, e essa perda de informação, claro que pode acontecer sempre. O que nós realmente sentimos é que tem realmente impacto nas crianças, essa cor mais viva. Por exemplo, vamos pegar no livro do amor. Sim, É impossível não olhar sim, para o livro. passar despercebido. Aquele rosa é qualquer coisa de maravilhoso, seja ainda no Sim, meio digital, seja na estante. Portanto, isso é, sim, é- sim, é sim. impossível. E eu pergunto-te se tu, que liderás até com os miúdos depois nesta interpretação, nesta leitura das ilustrações, sentes que eles têm uma magia diferente nesta leitura do que é a ilustração?
Eu acho que eles dão muito valor à ilustração, porque a ilustração acaba por ser a materialização, não é? Acaba de tudo aquilo que vem no texto, e muitas vezes nem sempre isso é imediato para toda a gente. E ao mergulhar, é como se eles mergulhassem de imediato naquele universo. E, e eu acho que isso pode de facto ser, e é muito atrativo para eles, e pode abrir espaço para muita criatividade e muita imaginação. Mas sabes que eu também acho muito interessante quando acontece o oposto, ou seja, quando eles são convidados a criar eles, e eu tento sempre fazer isso nos meus livros, nas últimas páginas, para que sejam eles a tentar realmente transmitir alguma coisa do que eles sentem para o papel. E por exemplo, eu quando fazia workshops infantis para os miúdos, onde trabalhava muito esse lado explorava muito esse lado criativo, sentia que eles não tinham muita à vontade ou não tinham muita confiança, contrariamente àquilo que se poderia esperar, para, por exemplo, desenhar uma árvore que não tenha o tronco castanho e a copa verde. Era um problema se não houvesse essas cores. Porquê? Porque eles têm medo de errar, já. E, e eu acho que muitas vezes o oposto também é positivo. Fazer este tipo de exercícios também é uma coisa positiva, e é isso que eu tento passar também, pelo menos no final. Eu sinto que às vezes quando estamos a ler histórias à Amélia, aquilo é quase um ponto de partida para uma nova história a seguir, para ela inventar uma coisa, para ela fazer uma brincadeira, para Sim. o livro é o início a seguir de uma brincadeira ou de uma outra história que possamos inventar. Nós, enquanto adultos, estamos a perder essa capacidade de imaginar e de pensar. Eu acho, honestamente, que sim. Quer dizer, eu acho que uns mais que outros, não é? Mas acho que todos nós, acho que vamos perdendo essa capacidade, muito em parte por causa deste medo de errar, não é? Nós vamos sendo condicionados ao longo da vida com uma série de questões, e nós temos medo de arriscar, temos medo de errar, então vamos ficando ali cada vez mais presos, e acho que inevitavelmente isso vai-se perdendo ao longo da vida. O que é que eu acho? Eu acho que a leitura ajuda imenso a que isso, a fomentar essa criatividade, assim como outras atividades que nos permitam errar, que nos permitam experimentar, que nos permitam sentir outras coisas. Alguma coisa sempre ligada às artes, acho que é uma coisa fabulosa, e que acho fundamental toda a gente fazer alguma coisa, ou tentar fazer alguma coisa ligada mais às artes, precisamente para isso. Estavas a contar a história da árvore, ou seja, o verde e o tronco castanho. Estava-me a recordar de uma aula de educação visual e tecnológica em que a professora deu um raspanete porque eu tinha pintado o céu de azul. Eu tinha pintado as nuvens de azul. E eu perguntava, mas as nuvens, na minha cabeça eram azuis. Ela, Pois, não, as nuvens não são azuis. Ana. O que é azul? Eu demorei uma eternidade para chegar à a conclusão que, chegar. pois é, o céu é que é azul. Mas estava a lembrar, porque lá está. Há esse conceito de estás a errar porque pintaste as Pois, nuvens de azul e não o céu de azul. Pronto. exatamente. Quão divertido pode ser um desenho onde as nuvens são cor de laranja, as copas são Certo. rosas, os troncos são roxos, a relva é azul. Sei lá, acho mesmo que isto fomenta a criatividade neles e faz com que eles não tenham medo de errar. E eu, sinceramente, sinto que nós vamos perdendo tudo isto ao longo da vida porque vamos sendo condicionados. Sim, claro que sim. Sim, sim, eu às vezes agora olho para trás e penso que teria sido mais interessante perguntar-me porque é que eu tinha pintado E, por as nuvens de exemplo, azul. exatamente. Porquê? Pronto. E Tal e quiçá a qual. partir daí explorar Sim, o resto. sim, exatamente. Acho que há muito para explorar no campo bem, o desenho é um dos pontos, sem dúvida. Acho que através do desenho dá para explorar imensas coisas com as crianças. E agora pegava nisso que disseste, que realmente pelo desenho dá para explorarmos muita coisa, porque nós acabamos por muitas vezes usar aquelas expressões, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E eu pergunto-te se tu, enquanto escritora, não é? Porque tu escreves e ilustras, portanto, és escritora e ilustradora Uhum. nos teus trabalhos, o que é que tu sentes? Sentes-se que realmente é assim? Que
a relação até é invertida e as palavras dizem mais do que as imagens, ou se o grande desafio está na criação deste casamento perfeito entre as imagens e as palavras. Sim, olha, eu acho que eu adoro quando isso acontece, adoro quando a imagem não vive sem o texto e o texto não vive sem imagem. E, por exemplo, há muitas páginas no amor que nós podemos verificar isso, ou seja, se virmos só a imagem não entendemos o conceito total sem ler a frase. E eu adoro quando isso acontece, adoro quando um não vive sem o outro e quando as coisas não são só fotolegenda, não é? Está aqui uma princesa, pronto. E adoro quando isso acontece. Agora, também é muito interessante quando surgem álbuns ilustrados só de ilustração ou de texto. Acho que os dois também, acho que tudo funciona. Mas honestamente, o que eu verdadeiramente gosto de fazer é exatamente isso, essa simbiose perfeita entre as duas coisas. Eu vou trazer agora para a sala um elefante, que é o elefante dos ecrãs, Sim, sim. dos tablets, dos desenhos animados. Podemos acreditar que há espaço e momentos para tudo, tanto para os livros como para os ecrãs? Eu acho mesmo que sim. Eu não sou nada contra ecrãs. Eu acho é que tudo o que é em excesso, não é? Tudo o que é em excesso é que. Mas eu acho que isso é válido para tudo. Tudo o que é em excesso é que pode ser prejudicial. Agora, claro que sim, claro que há espaço para os ecrãs. Claro que os livros em papel, não é? Não tem nada a ver. Eu acho que trazem outro tipo de sensações, outro tipo de momentos entre família, outro tipo de envolvimento. É um momento que traz mais tranquilidade, sem dúvida nenhuma, obviamente que sim. É um momento de paz, de tranquilidade, mesmo se a criança estiver ali sozinha, ou nós, ou os adultos, não é? Se nós decidirmos ler um livro, é quase um momento de quase meditativo, não é? Um, com os ecrãs temos outras coisas boas, não é? Quer dizer, temos acesso a muito mais, e as crianças, não é? Têm acesso a muitas outras informações, outro tipo de estímulos, outro tipo de interação. Acho que, mas honestamente acho que há espaço para tudo. Acho que só o excesso é que pode eventualmente trazer algum não benefício. Mais uma vez voltamos à simbiose. Se calhar o ideal mesmo é tentarmos pensar sempre assim. Se viverem em harmonia e até se complementarem, É maravilha. isso mesmo, é tal e qual, exatamente, exatamente. E Inês, aliás, um dos livros com o qual nós contactámos da tua autoria foi o Ano Imaginário e depois chegámos também a este do amor. Ou seja, tu tentas trazer, na verdade, parece-me, temas que pequenos e graúdos às vezes se esquecem do quão importantes são. E perguntava-te, até pelos tempos que atravessamos tão conturbados, se o amor, sentes mesmo que é urgente lembrar que há amor mesmo nas pequenas coisas do nosso dia a dia e que é importante falarmos sobre elas e temos-las como muito valiosas. Eu acredito mesmo que sim. Acho que, para já, o amor é um tema que me é muito querido. Ou seja, é um tema, acho que a toda a gente, não é? Também estar aqui a dizer que é um tema que me é muito querido, é querido a toda a gente. Mas que eu tento sempre, de facto, passar isso no meu trabalho, sim, porque acho que é a base de tudo. É a base de tudo, para toda a gente. E procuro trazer temas como a aceitação, como uma série de coisas, porque acho que uma vida com amor e essencialmente uma infância com amor, acho que poderá eventualmente trazer muita estrutura no futuro. É assim que eu vejo. É uma vida seguramente mais estruturada, não é certo, mas trará certamente mais estrutura e acho mesmo que sim, que o amor é fundamental. Eu acho que não vai acabar, mas se calhar a conversa até podia terminar aqui, com o amor é fundamental, mas não vai acabar, nós ainda temos muitas perguntas para fazer à Inês. E nós ainda há bocadinho falámos do teu livro, que a Amélia pede-nos, e já o lemos várias vezes, a Amélia quer sempre ouvir a história do amor. Ela ouve e depois conta a seguir. Há muito amor nestes momentos de leitura entre família, ou seja, os livros só por si já são um veículo de amor. Totalmente. Eu acho que só o momento que se cria entre os pais e as mães, ou os avós, ou quem quer que seja que esteja ali para uma criança, acho que além delas sentirem que de facto lhes estão a dar atenção, e que isso é uma coisa que todos nós queremos quando somos pequenos, não é?
além de sentirmos o carinho de quem está ali, não é a gastar, mas a dedicar o tempo a nós, não é? Já só por aí já é maravilhoso, porque estamos a criar memórias felizes, não é? Vamos sempre lembrar-nos daquele momento que nos liam as histórias. E depois, quer dizer, é um momento onde se pode aprender tanto, não é? Como estávamos a falar há bocado, tanto de um lado como para o outro, ou seja, a criança pode aprender com os pais com a criança, com a própria leitura. Acho que é um momento de tranquilidade, quase um momento meditativo, é um momento Um momento zen. é um momento zen. Eu acho mesmo que sim, é um momento zen e é um momento de carinho. Vejo isso como muito carinho e onde as crianças são verdadeiramente acompanhadas e onde se sentem verdadeiramente acompanhadas. Para nós é mesmo um momento de muito colo, até porque a Amélia tem aquele ritual que é pega no livro, chega ao pé de nós, pede para nos sentarmos no chão com as perninhas à chinês, depois só a vemos a virar-se de rabito para nós, porque o Sim. objetivo dela é: eu vou-me encaixar nesse colo em pernas à chinês e vou ler, eu é que vou ler o livro. Tão Vocês vão dar querida. voz aqui à história, mas na verdade sou eu que Sim, estou aqui a controlar. sim, sim, tão giro, sim. Ela Portanto, é sente isso mesmo, tudo. é o mesmo momento de ninho, de aconchego, aquele momento da leitura da história. Inês, eu, em tom de despedida, mas olhando para o futuro, perguntava-te se sentes que vais continuar a encontrar muita inspiração para as tuas próximas obras, as tuas próximas aventuras, nestes porquês, nestes o que é dos mais pequeninos, se é realmente um bom ponto de partida para criar histórias. Claro que sim. É sempre um bom ponto de partida, claro que sim. Hum, eu acho que traz-me sempre muita inspiração, claro que sim. Eu tento sempre também focar-me, não sei, talvez nas fragilidades que existem, na sociedade, não sei, nas pessoas, para tentar, por exemplo, fragilidades emocionais, fragilidades de aceitação, fragilidades de uma série de coisas, mais do que os porquês deles, acho eu, mas obviamente que sim, acho que eles me trazem muita inspiração. Mesmo quanto mais contacto tenho com eles, mais inspiração tenho para fazer, para criar, sem Isso é dúvida quase nenhuma. uma forma de melhorar, é quase não, é uma forma de melhorar o mundo, não é? Pegar nas fragilidades do mundo e tentar resolvê-las pelas crianças, se as crianças já crescerem sem essas fragilidades, Sim, sim, quando se sim, tornarem sim. adultos. Sem dúvida, sem dúvida. Há muito para explorar, muito. E mais uma vez pode-se abordar todo o tipo de temas, dependendo da forma como se transmite. Inês, só te podemos agradecer por várias coisas. Começamos por agradecer por os teus livros terem estas tais sementes, para que o futuro seja mais bonito, mais cheio de amor, mais cheio de imaginação. Agradecer-te enquanto pais, porque pelos teus livros podemos muitas vezes ajudar a Amélia, neste caso, a perceber, e nós também temos ferramentas para lhe responder, que nem E a sempre, nem tê-la no sempre nosso também. colo, que às vezes é difícil ela querer vir aninhar-se assim, não é? Sim, 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 imagino. Tipo, olha aqui o livro. E Gosto. agradecer-te, porque nós concordamos com o que tu dizes, uma infância com mais amor pode realmente ser uma estrutura para também uma idade adulta mais segura, mais confiante, porque é como tu também ilustras no teu livro: se eu souber que o meu pai ou a minha mãe vai dar a mão e me vai deixar calçar os seus sapatos, Exatamente. que ainda não comprou, ainda não leu, por favor, vá ver que esta imagem é muito bonita e leva-nos a todos para a nossa infância, que é quando nós nos punhamos em cima dos pés dos nossos pais para caminharmos com eles. Acho que se nós tivermos esta certeza que teremos sempre este apoio, pelo menos vamos com aquela coisa: olha, se correr mal, alguém Tal me e irá qual, segurar. tal e qual. E perceber que o amor está em todo lado, está nas pequenas coisas. Às vezes nem são coisas megalómanas, está mesmo nas pequeninas coisas, nas pequeninas brincadeiras, está em todo lado, é só mesmo prestar atenção. E estes pequenitos alertam-nos muito para isso, porque a verdade é essa: tanto eu como o André, que é a nossa primeira, e há coisas que ela diz ou faz e que nós pensamos: caraças, está mesmo aqui amor. Sim, sim, claro E que sim. nós, Claro que sim. querida Maravilha. Inês, tudo de bom e Obrigada. que nos Obrigado. continues a ajudar a encher as prateleiras e a Ai, ter a Amélia no colo. obrigada. Muito Obrigada. obrigada mais uma vez pelo convite. Adorei. Obrigada.
Obrigada à Inês, principalmente pelo amor que coloca na sua arte, porque, tal como falamos, os livros são veículos de amor. São depósitos de boas memórias, são colo, são leituras em família, são gargalhadas cúmplices e novas histórias vividas à boleia daquela história que se lê e partilha. Quanto a nós, continuaremos a alimentar a biblioteca de cá de casa, claro. Um trabalho que também acontece nas escolas. A Amélia, semanalmente, lá escolhe o livro que quer requisitar e em casa lemos todos juntos. Mesmo que ela resolva trazer o mesmo todas as semanas. Sim, acreditem, ela às vezes já sabe a história e nós já não temos de ler nada. Esta semana foi um que se chamava Mamã. Sim. E ela é que me leu a história. Eu não tive tempo para isso. Mas vale sempre a pena repetir, até porque nem tudo se percebe à primeira leitura. A Amélia é uma rapariga perfeccionista, gosta de aprofundar e captar todos os detalhes e gosta desta viagem entre páginas, palavras e, claro, ilustrações. Que seja sempre assim, até porque, sejamos sinceros, os livros infantis gritam "leva-me para casa", de tão giros que são, e há formas bem giras de aliar também a leitura a outras atividades. Aproveitamos para sugerir que espreitem a página da Alma Atividades. Ainda no outro dia fomos fazer um ateliê com a Amélia que começou com a leitura de uma história. Em que a Amélia disse que o seu superpoder é comer. E bem, não é? O meu também é. E acho que é bem importante. Sim, e outra boa opção, Poets and Dragons. É uma editora e livraria que com bastante frequência organiza sessões de leitura de histórias num sítio muito, muito bonito. Se preferirem ouvir histórias em forma de teatro, espreitem a Estação das Letras. Ainda hoje, passado tantos meses, a Amélia ouve a palavra teatro e fala logo sobre o fundo do mar e um peixinho que ficou preso no lixo. E vamos voltar. Já temos bilhetes comprados para maio, Mundéu é o nome da peça, e depois também teremos música para bebés pelo Conservatório de Música de Sintra. E há uns dias, aproveito para comentar com o André, me esqueci, descobri um dedicado ao rock para bebés. Vou pedir um aumento. Resumindo, sim, já temos a agenda da Amélia. Sim, só temos a agenda da Amélia. Acho que devíamos dizer antes assim, só temos a agenda da Amélia com os seus compromissos e eventos, claro. E ainda no outro dia estava a brincar com os amigos da escola no parque e vira-se para mim e diz: "Mãe, estou com os meus amigos." O que será de nós na adolescência? Não sei, mas não é bom agora. Enfim, até lá, até à adolescência da Amélia, vamos gravando episódios e disponibilizando nas plataformas que vocês já conhecem. Vamos começar a pensar em convidados que ensinem a malta a prevenir estes conflitos geracionais, sim. Bem precisaremos. Mas olha, uma coisa é certinha, por mais anos que passem, nós somos daqueles que não saem da cepa torta. Sim, seremos sempre pais à experiência.